Oi, gente! Estou aqui mais uma vez no segundo vídeo da semana, como eu tinha prometido. E hoje eu quero falar para você sobre a pessoa mais importante da minha vida. A pessoa que me trouxe vida, a pessoa que me trouxe transformação. E eu quero falar para você sobre essa pessoa aos meus olhos, da forma que eu vejo, que eu vivo. Amém? Eu vou te falar só alguns nomes que eu anotei aqui dessa pessoa. Só 7 nomes: Emanuel, Filho de Deus, Leão de Judá, Salvador, Libertador, Cordeiro de Deus, Alfa e Ômega, Maravilhoso, Príncipe da Paz, Jesus. É dele que eu quero falar para você. E eu vou te confessar que eu tô um pouco nervosa, porque falar de uma pessoa tão importante para mim assim é muita responsabilidade, mas eu vou tentar te passar um pouquinho do que tá no meu coração. Jesus, Jesus. E eu quero ler para você, peço que você abra sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 1, onde eu vou te dizer bem rapidinho, só um versículo lá. Deixa marcadinho aqui, que é a genealogia dele, de Jesus. Lá no capítulo 1, no versículo 1, diz: o livro da genealogia de Jesus, Cristo, filho de Davi. E mais embaixo, já no versículo 16, na verdade, versículo 17, fala: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Então é por isso que muitas pessoas falam Cristo, filho de Davi, né? Jesus, é porque ele vem da geração aí que é de Davi, como diz aqui na genealogia. Na sua casa, se você tiver mais tempo, leia o capítulo inteiro, você vai ver todinho aqui a genealogia até chegar no nascimento de Jesus. Então é bem interessante você conhecer de onde ele veio, né? Para você poder entender quando falam, né? Por que ele é filho de Davi. Na verdade é da linhagem, né? E o outro capítulo que eu quero que você abra sua Bíblia lá em João, que a gente vai ler aqui, eu vou ler para você. Em João, capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: a missão. Qual é a missão de Jesus? Muitos conhecem Jesus, né, como um homem que veio ao mundo, foi um homem santo, né, foi um homem importante, ele morreu numa cruz, né, sofreu, mas talvez você não entenda um pouco mais a fundo realmente qual era a missão dele, né, por que ele veio ao mundo, por que ele morreu numa cruz, né, por que ele passou por tudo que passou. Na verdade seria um vídeo muito extenso, mas eu vou falar só pouquíssimas coisas para você, porque eu realmente sinto um prazer e uma felicidade enorme de falar dele para você. Então eu vou ler aqui, me acompanhe por favor, ou eu vou deixar a referência aqui para você depois. Lá em João capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não será julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que essas suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Como não amar? Como não amar? Jesus, essa foi a missão dele. Deus, ele amou tanto, tanto. Eu vou fazer um outro vídeo falando do amor de Deus por mim e por você, mas hoje eu quero falar de Jesus. E Jesus, ele foi exatamente o fruto desse amor de Deus, né? Ele amou tanto a mim e a você que ele enviou o único filho dele para vir à terra, para viver em carne
tudo que você sente, o que eu sinto, para entender como nós somos, para morrer por nós, inocente como um cordeiro, para que a gente pudesse ter uma segunda chance de ser salvo. E é por isso que, se você não entendia por que em nome de Jesus, porque Jesus morreu numa cruz, ele deu o sangue dele para que eu e você tivéssemos uma segunda chance. E a partir daí Deus passou a ouvir as nossas orações em nome do Filho, que deu sangue para que a gente tivesse uma nova chance. É por isso que toda vez que a gente fala, que a gente ora, a gente fala em nome de Jesus, porque Deus, ele fala isso nas Escrituras. Eu não vou ler agora para você, mas pode ser para um outro vídeo, mas ele fala que a partir da morte de Jesus, todas as orações aonde o véu se rasgou, a gente teve acesso de falar diretamente nossas orações com Deus, a gente tem que citar o nome do Filho dele, que é Jesus. Foi ele que morreu por mim e por você, por amor, puro amor. E eu quero te dizer, sabe, de primeiro ponto, nem quero fazer ainda spoiler de próximos vídeos, que eu vou falar de amor, que se você não se sente amado, se você não se sente querido, entenda, meu querido, minha querida, que Jesus, ele te ama muito, que ele deu a própria vida dele por você, por amor a você, mesmo sabendo que você era imperfeito, mesmo sabendo que você pode ter cometido vários erros, pecados, e que ainda cometa, mesmo assim ele morreu por mim e por você, por amor. Amém? Eu separei um pouquinho aqui, antes de eu falar ainda do meu amado, querido, que eu sou apaixonada, e eu falo isso pra você, meus olhos brilham porque é verdade, eu sou apaixonada por Jesus, eu vivo pra Ele, eu faço o possível pra me chegar perto, né, do mínimo que Ele poderia ser. Eu peço todos os dias, porque eu sou tão falha quanto você, e não é fácil, né, mas a gente se esforça. E eu coloquei aqui anotado 7 milagres que você vai poder acompanhar se você tiver a Bíblia, como eu já tinha falado. Se você não tem uma Bíblia em casa, realmente física, baixa no seu celular, você pode acompanhar, você vai amar descobrir coisas novas e diferentes para a sua vida. A primeira é que ele transformou água e vinho, Jesus, ou seja, Jesus, ele transformou água e vinho, e eu posso te dizer com propriedade que ele fez isso na minha vida. Eu era como se fosse uma água, né? Eu não tinha graça, eu tinha uma vida completamente diferente, não tive a sorte de nascer no Evangelho, eu cometia muitos erros, ainda cometo, mas acho que a pessoa que eu era é bem diferente de hoje. E Deus, Jesus, quando ele entrou na minha vida, quando eu o conheci de verdade, ele me transformou como realmente água em vinho. Então, assim como ele transformou a minha vida, ele transformou a minha história, ele também pode transformar a sua. Ele pode transformar as coisas impossíveis que você acha que não pode ser transformado. Ele pode. Esse foi o primeiro milagre que eu anotei. Você vai encontrar lá no livro de João, no capítulo 2. Você pode acompanhar lá e você vai ver essa história da transformação de água e vinho. O outro que eu aqui anotei foi a cura, né? De repente você pode estar passando por situações agora em relação a doenças. Nós estamos com o nosso mundo doente, né? Mas Jesus, ele é o médico dos médicos. E a Bíblia, ela fala com veracidade, foi coisas que aconteceram, não é história, não é contos de fada. E você pode acompanhar lá em Mateus capítulo 8 e 9. Eu só separei essa, mas tem muitas outras curas que ele realizou. Mas se você ver lá em Mateus capítulo 8 e capítulo 9, você vai ver várias curas que Jesus fez, que Jesus realizou naquela época. Eram coisas incríveis, pessoas que tinham nascido ali, de certa forma, sem enxergar, sem andar, pessoas que eram impossível aos olhos humanos serem curadas. Mas Jesus, ele chegou, e quando ele chegou, ele curou, ele restaurou, e é isso que ele vai fazer na tua vida, se tu realmente confiares em conhecer ele. E a terceira coisa é a multiplicação. Eu venho postado no Amor em Palavras também escritos, né? Algumas passagens que eu venho lendo a Bíblia, o meu entendimento eu coloquei. E eu
postei sobre a multiplicação, sobre a questão do... O segredo da multiplicação é a divisão. E é verdade, Jesus ele multiplicou ali os pães e os peixes para quase 5.000 pessoas, né? Eram muitas pessoas, muitas, e ele multiplicou, ele teve esse poder, ele fez esse milagre. Então, trazendo para a sua vida, é exatamente isso. Jesus, ele dividiu e por isso multiplicou. E ele fez aqui esse milagre lindo. E você pode encontrar no livro de João essa história da multiplicação, no capítulo 6, no versículo 1 ao 14. E aí você vai ver lá a história da multiplicação de Jesus. E outra coisa, já o quarto, né, que eu falei que eu ia compartilhar com vocês 7 milagres apenas. O quarto é, ele andou sobre o mar. Jesus, ele apareceu para os seus discípulos, ele andou sobre as águas, ele fez o impossível aos olhos humanos, né? Mais uma vez eu digo, então, se você acha que de repente Deus ele não pode resolver, Jesus não pode resolver o que você não pode, não pense assim. Os seus pensamentos eles são totalmente diferentes. Jesus ele pode todas as coisas. E se você segurar nas mãos dele, ele vai te levar em caminhos, ele vai fazer coisas que você não vai acreditar, porque é incrível, é de verdade, é incrível. Então você pode aí ver essa história dele andar sobre a água lá no livro de João, capítulo 6, no versículo 16 ao 21. Você vai ver lá, é muito interessante, quando ele anda sobre as águas, que ele consegue lá, Pedro anda, né, um dos discípulos, e é uma história incrível, você acompanhando, você vai gostar muito. E a quinta é, ele ressuscitou os mortos. Ele ressuscitou vários mortos, né? Jesus, ele ressuscitou Lázaro, que de repente é uma história que você já conhece, Talita. Então você vai conseguir aí acompanhar essa história lá no João capítulo 11 e Mateus capítulo 9. Você lendo esses livros, esses capítulos, você vai lá ver que Jesus realmente ressuscitou dos mortos pessoas. Então se Jesus ressuscitou pessoas dos mortos, será mesmo que ele não pode ressuscitar os teus sonhos? Será mesmo que ele não pode ressuscitar coisas que você acha que já foram perdidas? Eu posso te falar com propriedade. Ele pode. Ele pode, acredita. Ele pode ressuscitar coisas que já foram esquecidas. Ele pode. E sexto, ele curou um cego de nascença. Lá em João, capítulo 9, você vai conseguir ver essa história, que era um cego de nascença, né? Não tinha nenhum tipo de esperança e Jesus curou o cego de nascença. E continuando, 7, ele ressuscitou. Esse é um dos maiores milagres dele, né? Que Jesus fez. E eu tô te falando do nosso pedacinho, assim, do que ele é. Eu resumi muito, porque tem muita coisa boa sobre Jesus que você precisa conhecer. Porque ele é realmente maravilhoso, incrível, e ele foi a melhor escolha da minha vida. Eu posso dizer isso pra você. E ele ressuscitou, ele morreu numa cruz, como você já conhece a história com certeza, foi chicoteado, foi açoitado, morreu lá na cruz e no terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele trouxe, né, o impossível aí para todos que não acreditavam da vida após a morte. Não existe vida após a morte, na verdade. Ele ressuscitou para vir, falou com seus discípulos e quando ele voltou para os céus, né, para o Pai, ele deixou conosco o Consolador, que é o Espírito Santo. E Jesus, além de tudo isso que eu te falei que ele fez, ele também foi o Verbo, ele foi a própria palavra de Deus. Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele não tinha pecados, ele não tinha por que ser crucificado, desculpa. Ele era inocente, ele era puro, ele era santo, ele não tinha pecado. Mas ele levou os meus pecados e os seus, para que a gente pudesse ter uma segunda chance em seu nome. Ele morreu na cruz, né, como eu já falei, para que a gente tivesse uma segunda chance. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Acredita.
Se você não encontrou o seu caminho ainda, está perdido, ainda não sabe bem o que é da vida, não sabe bem para onde ir, eu te falo que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que eu quero falar sobre algumas características que ele é amigo, ele é pai, ele é médico dos médicos, porque ele pode curar o que você não pode, o que nenhum médico pode. Ele salva, ele se importa com os seus relacionamentos, ele se importa com os seus sentimentos, ele se importa com o seu coração. Quer saber? Ele nunca vai te abandonar, nunca, nunca. Ainda que a sua mãe, que o seu marido, que o seu namorado, ainda que o seu melhor amigo, seus filhos, qualquer pessoa te abandone, mas Jesus, ele nunca vai te abandonar, nunca. Ele se importa com você. E ele se importa de verdade. Eu posso falar isso pra você, sabe? Que eu já tive momentos onde eu achava que eu realmente estava sozinha, mas eu sentia a presença de Jesus me dizendo que ele estava aqui comigo. Então, se ele fica aqui comigo, ele também fica com você, sabe? O que eu quero te dizer de verdade nesse vídeo é que conhecer Jesus é tudo de verdade. Conhecer Jesus é tudo. É algo que vai mudar a sua vida. Se você não conhece ele tão de perto, eu te aconselho, eu te indico o quão é maravilhoso conhecer Jesus. E se você quiser que eu te apresente, eu tô aqui, sabe? Comenta nesse vídeo, me manda aqui uma mensagem no Facebook ou no canal, que eu vou ter o maior prazer, maior amor de te apresentar essa pessoa tão importante na minha vida, no qual eu sou extremamente apaixonada. Eu dou a minha vida por ele, eu vivo a minha vida por ele. E sabe por que eu fiquei dessa forma? Por causa de todas as transformações que ele fez na minha vida. Eu sei de onde eu venho, eu sei. É isso que eu queria te dizer. Eu espero que tenha te edificado, que você possa conhecer esse Jesus maravilhoso que ele é. Beijão, até sábado.